Eu não gosto de visual novel. Naturalmente é um gênero complicado para quem não tem costume de consumir por ser um jogo, mas ao mesmo tempo ter pouca gameplay e ser mais realmente uma novel que você vai ler clicando para passar os diálogos. Além disso, a vitrine de obras não é muito chamativa. Eu crio um preconceito por conta de Subahib, Fate, Sayanuta, por esses erógos no geral, que usam sexo de forma gratuita e sexualizam, fetichizam, fazem tudo possível de degeneração. O Mineco nunca se encaixou nisso necessariamente, mas ainda assim meu primeiro contato com a novel foi muito complicado por conta das piadinhas esquisitas do Battler querendo pegar nos peitos das primas. Então por um bom tempo eu fiquei com esse preconceito e não continuei. Dito isso, recentemente eu tomei coragem para ver o que o Mineco tinha de tão especial para ser tão popular que eu não havia percebido. Uma decisão que no início parecia um dos maiores erros da minha vida, mas acabou se transformando numa das melhores experiências que eu já tive. O Mineko é uma obra dividida em dois jogos arcos. O arco de perguntas e o arco de respostas, com ambos cobrindo 4 episódios cada. É muito importante destacar isso, pois os primeiros 4 episódios da visual novel são terríveis. É o mais baixo da novel. Tem coisas boas, mas assim, é o diamante no meio do carvão. Basicamente tive que ler por umas 50 horas até realmente começar a ficar bom. Inicialmente a proposta da história é simples. Você acompanha tudo pela perspectiva do Battler, voltando a passar um tempo com a família depois de anos, numa conferência anual que reúne todos numa ilha isolada, com uma mansão onde Yoshiromiya Kinzo, o pai de todo mundo, vive trancado. A família Yoshiromiya é complicada. Cada personagem passa por uma situação conturbada na vida, e tudo fica mais conturbado quando é apresentado o epitáfio da bruxa, o enigma deixado no quadro da bruxa Beatriz, que levaria a um local lotado de barras de ouro. Nesse contexto, a novel se apresenta como uma história de mistério, em que assassinatos acontecem e você precisa descobrir quem fez, como foi feito e por que foram feitos. Mas o charme que diferencia a obra de outras é que você precisa explicar tudo isso enquanto desprova a existência de magia, desprovando a existência de uma bruxa que inicialmente é apresentada como a responsável por todos os assassinatos. Ou seja, você é colocado num xadrez 4D entre Battler e Beatrice por basicamente 4 episódios. Parece algo inofensivo e com potencial, mas uma característica que atrapalha muito o Mineko no início é o seu vício por caretas e por ser caricato como um todo. A todo momento, quando uma cena tensa ou cheia de adrenalina está acontecendo, aparece alguém fazendo uma careta Ed forçada. Uma das piores personagens nesse sentido é a Maria, uma criança que às vezes do nada muda de personalidade e começa a agir como uma bruxa do mal. É vergonhoso e muitas vezes insuportável, principalmente enquanto você também precisa aguentar uma encheção de linguiça gigante por parte de interações entre Battler, Maria, Jessica e George, que geralmente não levam a nada e nem te fazem se importar mais com eles por serem chatas demais e por ter o Battler sendo esquisito no meio. Nos últimos episódios, especialmente no sétimo, a gente até começa a ganhar mais contexto para essas caretas. O Mineko é caricato porque ele tenta emular um teatro. Ele tenta também ser muito exagerado no sentido fantasioso. Então você tem essas caretas Eds, que parecem meio anime de temporada, sei lá como é que eu definiria. E você também tem, sei lá, os demônios. Você tem 7 irmãs de purgatório, que ao invés de serem retratadas como demônios que são, elas são retratadas como garotinhas de anime. É uma merda, mas eu acho que o intuito do Ryukishi era fazer algo muito fantasioso e exagerado propositalmente. Eu não acho que faria falta para a história você fazer essas garotinhas de anime serem demônios normais, mas ele achou que faria, e eu achei uma merda. Enfim, esse primeiro episódio não deixa uma boa primeira impressão, nem mesmo quando os assassinatos começam. A experiência fica mais interessante por agora você ter casos para resolver e tentar explicar, mas Ryukishi, o escritor da novel, ainda pecava muito em criar emoções nas cenas. Por exemplo, no primeiro episódio, a novel já apresenta o casal de George e Shannon, mas ela demora para fazer isso. Durante uma boa parte do tempo, eles só aparecem amigos interagindo que nem o resto, mas a partir do momento George se declara e dá um anel para Shannon, poucos instantes antes da morte dela acontecer. É artificial. De última hora, um autor tenta criar um laço entre você e aqueles personagens através da empatia de um rapaz que perdeu seu amor. Isso também acontece em outras mortes, como a da Eva, uma personagem que passa a história inteira sendo insuportavelmente filha da puta com os outros, e de última hora, logo antes de morrer, tem uma cena fofa com o marido para o autor se lembrar que no fim do dia ela é humana. Então, foda-se o que aconteceu durante o episódio inteiro, ela é humana, você tem que sentir empatia. Isso seria irrelevante em outras novas de mistério, em que só importa a resposta para eles. Mas no caso de Mineko, a história se propõe a desconstruir alguns tropos estabelecidos, se importando tanto com os sentimentos quanto com a lógica. Então momentos assim prejudicam a qualidade dessa temática inicialmente. Problemas como esse permeiam os 2 primeiros episódios inteiros. A história realmente começa a ter mais pontos positivos só a partir do terceiro episódio e principalmente na conclusão do quarto. Mas nada que seja consistentemente bom, ainda tem muita merda no meio.
Ainda assim, a evolução é perceptível, e os episódios horríveis na primeira experiência, depois da conclusão dos 8 episódios, ficam retroativamente melhores, por você perceber que no meio dessa desgraça inteira ainda já existiam vários foreshadows para os acontecimentos futuros. A virada de chave para o Mineko acontece através do Battler e da Beatriz. Por muito tempo, os dois carregaram a história com a relação de ambos, que no início era algo meio maniqueísta de herói contra vilão, um querendo usar lógica e o outro querendo usar magia, mas depois começa a se tornar mais complexo, já que a novel pouco a pouco começa a dar mais nuance para Beatriz e mostrar que ela tem um lado humano e tem um motivo para estar fazendo todos esses assassinatos e constante tortura com Battler. Durante os primeiros 4 episódios, a novel tinha o intuito: provar com lógica os assassinatos e ir contra a existência de fantasia, o comum de toda novel de mistério. Mas a genialidade da obra e do Ryukishi começa a se formar mais a partir do momento em que o Battler começa a se compadecer pela Beatriz e começa a perceber que essa obsessão por achar apenas a verdade absoluta sobre tudo não é o caminho ideal. O personagem deixa de ser algo plano e cria novas vertentes por início da desconstrução do gênero que o autor tem o intuito de fazer. Eu acho muito interessante a forma como a novel demonstra essa mudança na mensagem da história e no personagem do Battler. No 4º episódio, ao mostrar a perspectiva da Angie, uma Shiromiya que não esteve presente no dia dos assassinatos, e vive para descobrir a verdade enquanto lida com a crença na magia e descobre a ideia de diferentes perspectivas da verdade e de como os sentimentos podem influenciar nossa perspectiva sobre a solução de um caso, nesse caso mostrando como o ódio dela pela Eva influenciou na sua crença dela ser a culpada e consequentemente cegou ela para outras possibilidades. E também ao adicionar a personagem da Erika durante o 5º episódio. Por boa parte da novel, você acompanhou a perspectiva do Battler como detetive. Agora uma nova detetive é inserida justamente para contrapor com lógica essa nova perspectiva do Battler sobre a magia. Agrega ao protagonista e essa rivalidade agrega ao tema da história, que também fica muito mais divertida de se acompanhar pelos embates lógicos misturados com magia que você pode acreditar ou não que existe naquele mundo. Isso já existia antes. Um dos poucos momentos bons do próprio 3º episódio é justamente uma luta assim entre Battler e Eva Beatriz. A criação das verdades vermelhas, e resumindo, são verdades apresentadas pela bruxa que não precisam de provas ou evidências para serem acreditadas, e as verdades azuis são uma possibilidade de contra-argumento ao lado da bruxa, já havia contribuído muito com a maior versatilidade das brigas lógicas, em conjunto com outros tipos de lógica como a prova do demônio. E nesse episódio ficou mais completa ainda por causa da adição da Dlenor e do Decálogo Knox. Esse decálogo são 10 regras criadas por Ronald Knox, que segundo ele deveriam ser consideradas por todas as novas de mistério. Ao inserir isso na história, o Ryukishi não só tornou mais rico esses embates, mas também tornou mais rico o conteúdo e o objetivo do autor de desconstruir esse sistema de mistérios. Apesar do 5º episódio ainda ser o meu favorito da novel inteira, por essa virada de chave inteligente, o maior destaque e o que de fato me fez ver o Mineko como algo genial foi o 7º episódio. Ele foca em se aprofundar mais nos mistérios iniciais. A backstory nesse momento é muito bem estruturado e organizado, por conta dos indícios que Ryukishi botou nos episódios anteriores. A história já indicava que a Beatrice /Shannon /Kenon /Yasu /Leon eram a mesma pessoa há muito tempo. No 3º episódio, por exemplo, a Shannon fala da promessa feita pelo Battler, na hora falando como algo embaraçoso e infantil, mas que na verdade significava muito pra ela, mas a gente só foi descobrir depois. Também no primeiro episódio, quando o Battler e a Kiri numa conversa teorizam sobre a possibilidade de múltiplas personalidades para explicar assassinatos em casos de mistério. No 6º episódio, os traios do amor, só podendo ter um vencedor porque no fim Shannon, Kenon e Beatrice representavam a mesma pessoa. No final do 6º episódio, com as sacadas de 7 pessoas, tudo faz sentido. O Mineko é basicamente o que todo mundo fala que One Piece é com os foreshadows malucos do Oda. Foi muito satisfatório chegar nesse ponto e perceber que no meio das merdas dos primeiros episódios, ainda tinham rastros de genialidade. Junto com toda a complexidade que esse backstory traz, também é muito corajoso o rumo que o Ryukishi toma aqui. Esse episódio responde suas perguntas, mas de um jeito implícito, e não responde diretamente sobre como cada assassinato ocorreu no final. Isso irritou muitos fãs, principalmente aqueles que esperavam as respostas no próximo episódio e não aconteceram. Mas na verdade, é justamente o que torna o Mineko especial. A obra desviou do caminho normal de só fazer um mistério com respostas lógicas e fez uma crítica a histórias que se prendem tanto a isso que se esquecem do lado sentimental e emocional que também influencia e é importante para obras fictícias. A esse ponto, não importa o que de fato aconteceu em Rokkenjima, você pode teorizar que o Battler matou todo mundo, que a Eva matou todo mundo, existem diferentes perspectivas da verdade e cada um pode acreditar no que quiser. Ser vago desse jeito é inteligente e intencional, ainda mais considerando que boa parte dos episódios que a gente testemunhou na verdade foram invenções escritas por pessoas na vida real.
Então isso bota em xeque até mesmo a existência desse metamundo, ao mesmo tempo que não nega absolutamente a sua existência e nem a da magia, pois esse autor só conseguiu escrever tudo isso porque estava envolvido e fez isso para tentar ajudar o seu antigo eu a retornar para Golden Land enquanto essas memórias o atormentavam. É uma loucura muito foda. E apesar de realmente achar que o Ryukishi poderia ter dado respostas rápidas para os assassinatos, sem atrapalhar essa construção que ele fez, a esse ponto da história, a lógica já importava muito menos. Isso foi feito no mangá, que é muito mais explícito e foi criado justamente para agradar os fãs que ficaram decepcionados. Mas eu realmente não vejo como um problema uma história de mistério tomar essa vertente. Acho prudente comparar o Mineko agora com o Zarigoto. É uma light novel que também tem como tema resolver diferentes assassinatos que acontecem durante a história, priorizando sempre a lógica absoluta por trás deles. É uma das minhas obras favoritas. É muito interessante você acompanhar o raciocínio lógico do protagonista para chegar nas conclusões. Mas ainda assim, ela só é uma ótima história de mistério dentro dos padrões estabelecidos no gênero pela Agatha Christie, enquanto o Mineko vai pelo caminho oposto e te oferece uma experiência mais única. Eu vejo muito valor nisso, até por ter ajudado a eu me apegar mais emocionalmente com o final da história. E é mais legal ainda porque o próprio Ryukishi pegou as cabras mini anos da Beatrice e transformou em metáforas que representam teorias criadas por pessoas no mundo real de Mineko e fãs do nosso mundo obcecados pelas respostas do que aconteceu em Rokkenjima que ignoram a mensagem proposta pelo Ryukishi. É uma metalinguagem maluca e muito boa considerando que foi colocado justamente no último episódio, durante o momento que se esperaria as respostas. Eu poderia passar muito tempo falando de tudo que eu gostei em Mineko, sobre as próprias músicas, que eram uma das poucas qualidades que a novel tinha até naqueles TVs episódios do início, que agregam muito para cada cena, sobre a Erika humilhando e destruindo a Maria, a pior personagem da história, sobre o Bertrand tirando do cu a teoria das bombas pequenas e se recusando a explicar, ou até falar do que eu não gostei, como a porra do Sakatoru, um dos bichos mais insuportáveis já feitos na porra da ficção, junto com a história mais insuportável e embora possível ainda da Maria e da Rosa. Realmente tiveram muitos tropeços no caminho, mas eu acho que eles deixaram a experiência mais gratificante ainda no final. Resumindo, dê uma chance pro Mineko. Apesar da primeira impressão ruim, realmente vale a pena. É uma visão nova que dá para cada leitor uma experiência única. Cada um que ler vai ter um pensamento e conclusão diferente sobre o que aconteceu. Se magia existe ou não, se as histórias contadas são precisas ou realmente são só invenções sem verdade nenhuma. Se uma bruxa existe, se o metamundo existe. Você decide a forma como cada assassinato ocorreu, se a verdade de fato só pode ser vista através do amor. A interpretação do autor, para a história, não te impede de ter sua própria interpretação. Tal como o Bettler, você precisa passar pelo inferno para alcançar as portas do paraíso. Você decide no que acreditar. O amor é mais forte do que a verdade.